Olá, eu sou Frederick. Estamos aqui hoje com uma apresentação sobre monitoria. E por que esse nome de graça? Porque isso tem a ver com o uso da automação, técnicas de automação, usando Ansible para fazer o deploy e a configuração de uma instância de Prometheus como infraestrutura, como a parte coletora da monitoria, e Grafana como interface de usuário, ou UI. A gente vai fazer uns comparativos também com outras ferramentas e com outras técnicas para que as pessoas saibam como é que isso funciona, e uma ideia bem simples de como criar uma stack de monitoria usando um simples único template gerado pelo Ansible, certo? Então vamos lá. Bom, a gente vai explicar alguns conceitos de monitoria. A gente vai explicar e dar um exemplo de como o SNMP costumava funcionar. Nós não vamos focar em nenhuma ferramenta usando SNMP, porque o foco aqui é protocolo, no caso. Nós vamos usar o Zabbix como exemplo de uma ferramenta, entre aspas, legado. Eu chamo de legado, mas eu uso para tudo quanto é coisa ainda, né? Nós temos daí o modelo de monitoria que Prometheus fornece. Vamos explicar os componentes discretos que ele se utiliza. Ele não é um monolito, né, composto de diversos componentes, todos opcionais. Vamos falar sobre os exporters, que seria equivalente do Prometheus para os agentes. Vamos fazer um exemplo de uso do Grafana como User Interface. E vamos ver como é que a gente faz o uso de automação para isso daí tudo, né? Bom, o que é monitoria? Bem simples. É a arte de usar computadores para extrair informações de outros computadores. Simples assim. No início da monitoria, não havia padrões, cada fornecedor tinha sua própria stack de monitoria, que era uma espécie de competição entre os fabricantes de hardware e também de sistema operacional, e aos poucos foi se criando padrões, ou eles foram emergindo através de diversas comunidades, e um deles foi o SNMP, Simple Network Monitoring Protocol. Então, o formato dele é muito simples, como quem já conhece, né? Tem esse exemplo ali, que é o OIDI, direto do OIDI Info, né? OID seria o Object ID, se eu não estou enganado. Então, basicamente, o formato dele é o seguinte: é uma descrição e um valor. E ele exige daí uma organização hierárquica separada por pontos. O SMP ele era simples de implementar, porque basicamente você retorna nessa porta específica de serviço uma sequência de labels com valores, mas ao mesmo tempo ele deixa para cada pessoa implementar como que isso deveria ser feito, o que cada um desses campos deveria representar, certo? Não havia também uma definição clara de dados escalares, de dados em array. Então, ao mesmo tempo que é muito simples, muito fácil de implementar, ele depende muito de definições dos tais OIDs para denotar o seu significado, né? Aí então nós temos uma penca de softwares que usam esse formato até hoje, e muitos fabricantes de hardware até hoje usam só SNMP como monitoria, né? Começou a ser usado para questões de rede, né, para equipamentos de rede, e foi aos poucos recebendo outras métricas de outras partes de um sistema, como por exemplo memória, processador, dados sobre uptime, dados sobre software que está em execução, e por aí vai, né? Bom, deixa eu dar um exemplo aqui do SNMP. Que eu tenho, por exemplo, uma
base station da Apple, bem antiga. Eu comprei para esse tipo de propósito, para aprender alguns conceitos de monitoria ou relembrar alguns conceitos de monitoria. Então, se eu faço um SNMP walk usando aquele endereço IP da base station, então eu recebo métricas dele. Então aqui eu tenho essas métricas que começam com if, elas têm um OID já determinado com um número comprido, e essas já são padronizadas o suficiente para o cliente que eu usei, que é o SNMP walk, saber o que isso significa, né? Então aqui eu tenho outras coisas que não tem uma identificação clara, que são coisas proprietárias, provavelmente da Apple, ou coisas que não estão em público, né? Então a gente tem outras métricas aqui, e não ficava relegado só a métricas. Eu poderia receber endereços IP, eu poderia receber também algumas strings, certo? Então era um tipo de dados um pouco mais variado, e que eu poderia informar mais coisas além de rede, aqui no caso, né? No caso a gente tem coisas do próprio SNMP, contagens do próprio SNMP, dados de protocolos base da pilha de rede, né? Coisas sobre a ICMP, estatísticas do ICMP, resoluções de IP, resoluções métricas por interface, uptime e por aí vai. Endereços físicos também, isso é uma maneira de colecionar dados sobre determinado chassis, né? Através de métricas livres em SNMP, né? Então mantenha em mente esse formato que a SNMP usa, porque o Prometheus ele vai usar um formato que lembra um pouco, mas ele é mais legível do ponto de vista humano, certo? Então, como a gente fez antes, um exemplo de consulta SNMP, não é? Então, vamos usar daí uma ferramenta que é um pouco mais moderna, que é o Zabbix, como exemplo. Eu tenho uma instância de Zabbix rodando aqui. Então, vamos ver aqui a descrição de uma máquina. Uma das máquinas que a gente vai usar como teste, que é esse Hypervisor 01 aqui, que eu tenho aqui no meu domínio local aqui. Esse é o IP, eu tento manter os IPs de forma muito simples para serem fáceis de lembrar. Não está sendo monitorado por nenhum proxy. Tem dois templates associados a ele de SSH, que daí fica vendo se o serviço SSH está ativo ou não. E o padrão de monitoria Linux, porque é um host que de fato roda Linux. Então ele tem 11 aplicações, 11 categorias de informação que o Zabbix recebe. Então, interfaces, memória geral, sistemas de arquivos, CPU. E ele tem também isso daí distribuído então entre 69 itens, certo? Sendo que esses 69 itens daí a gente tem eles por cada uma das aplicações. O Zabbix ele conversa daí com o próprio agente que está instalado nessa máquina, certo? Pega os dados, armazena, e daí eu posso consultar os últimos dados desse computador, certo? E eu posso obter gráficos instantâneos sobre determinada métrica, certo? Então eu posso consultar aqui, por exemplo, neste ano, todo esse ano, como é que foi, esse ano até agora, essa semana até agora, os últimos 30 minutos, a última hora, certo? A interface do Zabbix ela é muito fácil de usar, na minha opinião, é relativamente simples para não só leigos, mas profissionais de administração de sistemas se virar dentro da plataforma. E tem algumas limitações em termos de visualização de dados, certo? Essa visualização aqui é razoavelmente rudimentar, e comparar sistemas é um pouco complicado. Então, uma das razões pelas quais eu vejo o pessoal migrando para o Grafana, por exemplo,
é exatamente essa questão da comparação dos dados entre um ou mais hosts, certo? Que é um pouco complicado de fazer aqui no Zabbix. Despiciando, nós temos outras ferramentas de relatório. Aqui daí é uma questão que já vem toda ela construída já no Zabbix, certo? Basicamente a pessoa não tem que fazer nada, só instalar o agente e esperar os dados virem. A parte da instalação do agente, ela tende a ser um pouco mais complicada, certo? E geralmente a questão do debug é um pouco mais complicada também com o Zabbix, não é assim tão amigável na hora de descobrir problemas e descobrir soluções para problemas, desculpa. E ele é meio como um monolito, você pode quebrar a interface dele em 2 ou 3 partes, mas ele foi feito para rodar com um monolito só. Você tem daí a interface gráfica, você tem daí o servidor, né? E rodando sempre numa máquina, certo? O banco de dados você pode colocar em outra máquina, obviamente, mas aí fica difícil de escalar quando você tem milhões de pontos de dados por dia, que é uma coisa que não é incomum de ter em larga escala. Eu trabalho com uma base de dados de 6.000 máquinas, um inventório de 6.000 máquinas, e não tem como não enfrentar problemas de escala tendo apenas um banco de dados, certo? Por exemplo, o Postgres. A média de uso com ele bem tunado acaba sendo meio terabyte anualmente de dados só para conter trends das métricas, só para conter as tendências das métricas. Se eu deixasse, por exemplo, todas as métricas cruas dentro do sistema, provavelmente eu precisaria de muitos terabytes. E o banco de dados certamente não seria suficiente para escalar. Hoje em dia nós temos Timescale, que é um banco de dados TimescaleDB, que é um banco de dados com tabelas temporais, e ele acelera, assim como ele se autodescreve, realmente acelera a performance, principalmente para usos de sistemas que costumavam ser monotabela como os Zabbix. Eu recomendo usar com versões recentes, pós 4, né, do Zabbix, que escala bem. Mesmo assim, é um overhead talvez desnecessário se você precisa de um ambiente que ele escale de forma rápida, certo? Se você tem um ambiente mais tradicional, em que você tem uma certa escala previsível, o Zabbix ainda tem um bom trabalho pela frente, eu ainda recomendo. Então, voltando aqui para a apresentação, como que é o modelo do Prometheus, certo? É um modelo mais simplificado, a gente tem componentes discretos, que são separados, e a maior parte deles opcional. Então nós temos o exporter, que seria uma espécie de agente. O exporter ele serve a uma função só. Dificilmente você tem um exporter que ele serve para 2 funções. Então você tem, por exemplo, um que ele mostra dados das máquinas, certo? Outro que ele fala de Postgres, outro exporter que ele fornece dados sobre MySQL, e outro que fornece dados de pontos de pesquisa SNMP, e assim vai, né? Mas dificilmente um exporter ele não é especializado para um tipo de coleta de dados. E isso é uma coisa bem interessante, porque daí você pode ter dezenas desses exporters, certo? Com a mesma finalidade, apontando para computadores diferentes. Então fica muito simples de escalar, certo? Ele não coleta os dados diretamente, então ele coleta os dados de exporters, como já foi descrito. E ele em si, propriamente, ele é um banco de dados de tabela de tempo, certo? Então ele tende a lidar bem com a escala, né? Ele permite consultas e gráficos na própria interface dele, mas não é a intenção da ferramenta, você sabe, você nota isso
por limitações que você vai ter na hora de utilizar. A gente vai fazer uma demonstração aqui para mostrar como é que funciona, com uma stack sendo implementada do zero, usando o próprio Ansible que a gente vai usar para configurar. E também ele é escalável através de federação. Você pode ter um Prometheus reportando para outro Prometheus, ou mandando dados para um long-term storage, ou seja, para uma solução de longo prazo, e que daí você vai ter a mesma feature de tendências de dados ao longo dos anos, certo? Aí você pode manter dados de uma coleção de sistemas por vários anos, sem utilizar tanto espaço de disco, né? E os alertas, eles podem ser feitos através do Alert Manager, certo? Que é uma ferramenta do próprio Prometheus que concentra os alertas e faz computação em cima de uma série de regras e pode mandar daí mensagens para uma variedade de destinos, certo? E isso também pode ser feito dentro do Grafana. Eu recomendo pessoalmente usar o Grafana para isso, porque não só o usuário final ele pode setar os seus próprios alertas, como também, acho que agora na última versão ele está usando o Alert Manager internamente, então ele é uma interface de usuário mais amigável, né? Embora com as duas você consiga automatizar, certo? Então esse aqui é o formato. Eu vou abrir uma das máquinas aqui para mostrar as métricas diretamente daquilo que está acontecendo lá agora, certo? Então eu vou dar um refresh nisso daqui. Esse daqui é o nosso hypervisor que a gente estava falando antes, certo? Então essas são as métricas. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Deixa eu botar CPU, certo? Então nós temos ali Node, CPU, Frequency, Max, Hertz. Isso é fixo, mas se eu tiver uma máquina com Speed Step, por exemplo, isso pode ser que mude, certo? Então daí nós temos o total de segundos que uma fatia de usuário está usando dentro dessa CPU, certo? E esse aqui é o formato que ele usa. É um formato que na prática acaba sendo esse. Nós temos o nome da métrica, uma coleção de variações, certo? E o valor. E ele se distingue perante o SNMP de forma que as métricas elas são números. Isso é uma coisa que gera debates acalorados até hoje. Que se você quiser ter dados em string, a única maneira de você ter isso é ter uma métrica com um valor qualquer e ter métricas específicas do jeito que você quer, ou fora do padrão, com labels com a descrição que você quer de string. E isso pode causar vários tipos de problema, como vocês podem imaginar, problemas de escala, problemas de armazenamento de dados, se é uma coisa que é abusada, né, como conceito. Mas isso foi feito para guardar métricas, então tenha sempre isso na cabeça. Então vamos fazer uma demo, certo? Vamos criar vamos rodar aqui o Ansible para criar a stack, certo? Eu tenho aqui um Ansible com um playbook bem simples, que ele cria uma instância do Grafana e cria os diretórios que são necessários, troca as permissões, cria os diretórios de dados para os containers que eu vou criar. Eu vou criar um para o Grafana, um para o Prometheus, um para um que outro exporter, certo? E também eu vou criar do próprio container. Eu tenho aqui os parâmetros que eu vou utilizar, né, para iniciar o container. E esse aqui é o arquivo de configuração dele, certo? Então eu vou abrir ele aqui. Esse é o formato do arquivo. Voltando aqui para o início, né? Então eu tenho aqui configurações globais, de quantos em quantos segundos eu
faço busca dos dados para cada um dos pontos. Eu pessoalmente uso de minuto a minuto, mas aqui eu estou usando o padrão, que é 15 em 15 segundos. Eu acho meio exagerado 15 em 15 segundos para uma boa parte das infraestruturas que a gente tem no mundo. Eu acho que é um pouco exagerado isso. Mas isso depende do seu ambiente. Se você está fazendo debugging de performance, realmente você precisa de mais resolução nos seus dados, né? Aqui, quanto tempo demora para avaliar as regras que vão gerar ações, por exemplo, alertas, certo? E o timeout, esqueci aqui do timeout também, né? Que timeout ele tem que ser, digamos assim, consonante com o valor que ele busca os dados, né? Você não pode ter assim timeout menor do que o intervalo que ele busca os dados. Tem só essa limitação, que é uma limitação um pouquinho boba, mas, né? Então nós temos também os arquivos de regras, que não vai ser o objetivo dessa apresentação, que daí a gente estenderia por algumas horas. E basicamente é o seguinte: aqui nós temos a seção de scrape configs, ou seja, as configurações de trabalhos, né, de scrapes, e daí ele é separado por jobs, ou seja, tarefas. Então nós podemos dar um nome que a gente quiser para um job. Nós temos algumas seções que são obrigatórias, certo? Você pode consultar a documentação para ver quais são obrigatórias e não são. Mas para esse tipo de coisa que a gente vai fazer, nós precisamos pelo menos ter essa seção aqui, static configs, certo? Nela a gente vai descrever os alvos, né, os targets, né? Como eu estou usando aqui um loop bem simples para olhar uma variável do Ansible chamada machines, certo? Que eu vou abrir ela aqui, inclusive. Certo? São essas aqui as máquinas que eu vou monitorar, certo? E sim, você pode pegar essas máquinas do próprio inventory do Ansible e você pode encher elas de decorações, como eu fiz aqui, dizendo que essa aqui ela vai monitorar ICMP, essa aqui, ou seja, pings, né? ICMP é o famoso ping. Essa aqui ela vai monitorar SNMP, essa aqui ela vai ter monitorar web nela também. Essa aqui ela roda KVM, ou seja, é uma máquina que roda, é um hypervisor, certo? Ela tem aqui, por exemplo, o WebS, que no caso é Web Secure, isso é uma convenção que eu criei para esse playbook somente. Essa aqui, por exemplo, ela roda Docker, então eu quero ver o exporter do Docker, que vem junto com o Docker, inclusive, né? Então, pelo menos um deles, né? E esse aqui só vai ter o Node Exporter. O Node Exporter é o equivalente do agente, certo, de monitoria. E é a única peça de software que precisa ser instalada em cada máquina se você for monitorar, por exemplo, cada máquina separado do jeito que você faria com o Zabbix, por exemplo, certo? Aqui também estou especificando qual é o IP do Black Box Exporter, que é o exporter que faz pings, certo? E também faz consultas web. É o único é um dos poucos que eu conheço que tem 2 ou 3 habilidades. Geralmente eles só fazem uma coisa, como eu descrevi antes. SNMP, onde que está o exporter que vai fazer os probes de SNMP, né? E as portas padrão para os serviços, sendo que essas aqui no meu caso aqui eu customizei para essa demo, para ficar fácil de lembrar, né? Então esses outros serviços aqui eles já existem na minha rede, não está no playbook, mas eles já são instalados. Então esses eu estou usando portas sugeridas pelos exporters já, né? Aqui são outras coisas para rodar containers, para os containers rodarem, permissões e os diretórios onde são gravados, certo? Essas são as variáveis. Voltando aqui para o playbook. Então, por exemplo, esse daqui ele vai fazer
scrape de hosts que tem um Docker. Esse daqui vai ser o exporter que vai buscar dados sobre cada um dos nós. Esse daqui é o que vai fazer pesquisas sobre web, interface web que esteja presente nessas máquinas, certo? Vocês podem ver aqui mais ou menos como que o template ele vai se montando. Ele usa o Ansible, ele usa o Jinja, que é a mesma linguagem de template que o Django usa também, não é? E lógico que para eu não ter que trabalhar com tamanhos e coisas assim no loop, eu sempre tenho esse host que não existe como o primeiro dos hosts, né? Para não ter uma lista vazia. Aqui ele tem uma troca de labels, que também não está no escopo aqui. Talvez seja a feature mais poderosa do Prometheus. Eu posso adicionar novos labels, eu posso ter jobs separados daí por localização geográfica, por hypervisor, onde as VMs estejam rodando. Aí depende da sua configuração, né? Esse daqui é um outro job que vai ser só de ICMP, né? Nesse caso aqui, quando ele faz o replacement, ele não tenta buscar a própria máquina como destino, ele usa o Black Box Exporter para fazer isso, para fazer esse proxy, certo? Quando ele volta o resultado, ele vai lá e atribui o endereço final, no caso. Esse NMP também faz algo bem parecido, certo? E a mesma coisa para o KVM aqui. Então vamos rodar o playbook. Vamos ver se funciona. Ok, eu coloquei esse playbook dentro desse shell script aqui, né? Nesse ambiente aqui eu mal tinha Ansible, então é a única coisa que você precisa na realidade como dependência. Então, ele vai rodar de forma mais rápida do que seguido do zero, porque esses diretórios já existem, já que eu testei coisas da demo antes, obviamente. Seta firewall, restart o firewall, que ele abriu aquelas portas, né, que a gente especificou. Então tá. Segundo o que diz aqui, segundo o que a vaquinha disse aqui, 7 tarefas foram mudadas, 13 foram ok. Então a gente pode ir para o browser checar. Então primeiro vamos aqui no Prometheus, certo? Prometheus eu já acessei aqui, ele está no ar. Vamos ver o status do scraping, certo? Então esse é o status do scraping, né? Temos dois hosts aqui, aquele host fictício, lógico que ele vai reclamar, lógico que não, esse host não existe, mas o outro ele conseguiu fazer scraping 2 segundos atrás e demorou 9 milissegundos, certo? Então fez até bem rápido. E CMP, ele fez ping nesses 3 endereços aqui, certo? Um deles ele vai mostrar que falhou, obviamente. A gente vai consultar isso depois do Grafana. Inclusive a gente pode ver isso depois, né? A gente pode, nesse momento inclusive, probe success. Lembrei da métrica. Então essas são as métricas dentro dessa configuração que a gente tem. Então a gente tem a variação instância esse IP, instância esse outro IP, instância esse outro IP. E olha os resultados aqui. Essa aqui deu certo, ou seja, esses dois IPs aqui eles existem. Essa aqui não deu certo, certo? Então o web não deu certo para esse, não deu certo para esse, mas deu certo para esse endereço aqui, certo?
Então eu posso chegar e fazer filtros com isso daqui, só para, por exemplo, Probe Success, que foi maior do que 0. Então só esses aqui deu certo. Para várias outras máquinas, então vamos ver quais que são Probe Success, certo? Olha só quantos hosts. Essa aqui está em produção, digamos aqui, né? Então vamos dizer que eu tenho aqui as que são maiores do que 0, ou seja, 1, as que deram sucesso e tal. Então eu posso fazer uma contagem também. Aí sim, aí com a contagem, que é uma função agregada. Então eu noto que nesse momento aqui a gente teve 29 hosts online e aqui a gente teve 26 hosts online, certo? Isso para alguns dias atrás, certo? Posso diminuir umas horas atrás, na verdade. Se eu diminuir para uma semana, 2 semanas, aí eu vejo a oscilação. E isso eu posso fazer com qualquer métrica. Eu posso chegar Node, CPU, Seconds Total, ver quais são as métricas que ele me retornou, e filtrar. No caso aqui eu posso fazer só da CPU 0, certo? Então ele vai me retornar por tipo, daí eu vou botar System, por exemplo, o tempo que esteve dentro do kernel, por exemplo. Certo? Como é um cumulativo, eu vou aqui nos gráficos, os gráficos só vão aumentar, obviamente, certo? Então eu posso usar um rating, que é a taxa de mudança, né? Cada 2 minutos, por exemplo. Então daí eu tenho uma tendência de uso de CPU, certo? Vamos pegar só a primeira CPU 0 no caso, dessa instância ali, né? Que é aquele IP que a gente estava vendo antes. Um pouco diferente. Olha ali, corrigir ali o label. Eu posso notar que nas últimas semanas, de uma semana para cá, basicamente eu tive maior uso de CPU, certo? Principalmente CPU 0. Eu inclusive posso investigar o que está acontecendo, porque isso não é normal, certo? Isso daqui eu posso usar aqui nesse outro aqui. Essa métrica aqui eu posso simplesmente trocar. E daí ele vai me dar os dados daquela instância, daquele momento, certo? Em 5 minutos, por minuto, a variação por minuto, no caso, a variação dos últimos 30 minutos. Note que a gente habilitou essa instância há pouco tempo, então tem poucos dados, ao contrário dessa outra instância em produção aqui, que a gente tem dados de vários meses, certo? Então, mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, exporters, eu vou falar um pouco sobre os exporters. Então, como eu falei antes, a gente tem diferentes exporters para diferentes serviços e finalidades. Então, Node Exporter é como um agente, VM por máquina, certo? Nós temos o Black Box Exporter, que faz ICMP, Web, SNMP, como a gente fez antes. Temos para Kubernetes também, temos para Postgres, OpenShift também ele tem daí um operador que ele lança dados para Prometheus, certo? Um Prometheus que roda na própria infraestrutura ou um externo, certo? E o bacana é que como ele é por tradução escrito em Go, esses exporters geralmente é um binário só, principalmente o Node Exporter, né? Node Exporter, se a gente for ver aqui no computador, e eu ver um computador aqui que o próprio computador que roda a Docker aqui por exemplo ele roda como um container, certo? Se eu for no hypervisor aquele, que ele está rodando,
um programa aqui chamado Node Exporter. Deixa eu ver, Node Exporter, exatamente esse aqui, Supervisor Daemon, exatamente esse aqui, certo? Então, você também pode escrever o seu Node Exporter, não é difícil. Eu tenho aqui, por exemplo, um que é um que lê um arquivo de temperatura e ele expõe esses dados com uma métrica do Prometheus, usando o Flask, de um jeito bem simples. Basicamente, ele lê o arquivo gerado de temperatura e ele mostra a métrica naquele formato. Basicamente, é só a métrica e o valor, certo? Eu tenho um computador com um sensor de temperatura, e ele só analisa a temperatura, e eu tenho um programa em Chrome que ele gera aquele arquivo. Então eu criei um exporter que roda num container que só lê e manda essa métrica aqui. Se eu chego na minha instância de produção, eu tenho daí a temperatura nas últimas 2 semanas, vamos botar aqui, nas últimas 8 semanas. Essa é a variação de temperatura dentro dessa sala, certo? Isso foi sendo coletado de minuto a minuto, certo? Vindo dessa máquina, nessa porta, certo? E veio sendo agregado ao longo do tempo. Eu posso fazer inclusive um rate de mudanças em cada hora, por exemplo. Vamos ver se ele... esse é o rate de mudanças. Aumenta um grau, aumenta 1, diminui 1. Então, Grafana como interface de usuário, certo? Eu instalei uma instância de Grafana ali, certo? Eu tenho uma instância de produção, também a gente vai poder ver dados de sistemas reais gravados ao longo do tempo e vários dashboards que eu adicionei manualmente, certo? Mas o que é importante saber sobre Grafana? Ele serve como um repositório de gráficos, mapas, dashboards, usa diferentes fontes de dados, não é só o Prometheus, embora seja talvez o uso mais popular, mas você pode ter dados diretos de banco de dados, praticamente qualquer banco de dados que existe. Você pode ter outras ferramentas de monitoração também, mandando dados para ele, certo? A arquitetura dele é baseada em plugins, certo? E os dashboards eles podem ser importados e exportados, inclusive com automação, certo? Você pode fazer um backup desses dashboards todos totalmente automatizado, certo? Você não precisa necessariamente fazer backup do banco de dados, por exemplo, o que facilita o manuseio ou a administração dele no ambiente de containers, né? E os alertas, como eu falei antes, eles também podem ser setados através do Grafana, né? Que é muito útil, né? Vamos fazer uma demo com essa instalação que a gente acabou de fazer. Bom, aqui está vazio de dashboards, pelo que deu para ver, certo? Tem uns que eu já tinha gravado, já tinha importado, certo? Já de outra sessão, né? E eu posso importar outros, inclusive, certo? Posso chegar aqui no site do Grafana, certo? E importar eles. Eu só preciso colocar o número do gráfico, certo? Eu posso chegar aqui, import, certo? Ele vai pedir a fonte de dados, conforme o caso. Tem alguns que eles permitem daí selecionar no próprio gráfico, certo? E se for o caso e você tiver dados suficiente, ele vai mostrar aqui. Na minha instância de produção eu tenho muito mais dados do que isso. Eu quero só mostrar a interface dele limpa, certo? No Node Exporter, por exemplo, a gente já tem dados vindos dos últimos sistemas, certo? Tem aqui, por exemplo, os últimos 15 minutos, certo? Tenho da última hora, não temos porque a gente acabou de instalar, certo?
E o Node Exporter, como ele é como um equivalente de um agente, ele captura tudo que é possível dentro da máquina. Então nós temos não só coisa de CPU, memória, temos também coisa de rede, que é o maior dos objetivos nossos. Temos um combinado, nós temos específicos de memória em detalhes. Nós temos também coisas de hardware, se a máquina ela tem sensores, certos sensores, né? Aqui tem um threshold de temperatura, certo, por exemplo. As temperaturas estão ok. Você pode selecionar, você pode ir em um dos gráficos aqui de forma mais detalhada, através do view, e vai maximizar os dados aqui. Você pode focar num dado em específico, por exemplo, esse sensor aqui está variando muito pouco, que é bom, né? E você pode comparar dois pontos de dados, certo? Você dá Shift nos dois pontos de dados e você pode comparar eles em conjunto, certo? Que facilita bastante. Você pode comparar inclusive entre hosts, se o seu dashboard permitir, lógico, né? Então esses são os dados que a gente tem até agora. Exemplo, temos de gráficos aqui. Temos esse do Docker Exporter. Posso selecionar só um dos containers, se fosse o caso. E ver os recursos que ele está usando. Posso ter coisas específicas para certos sistemas operacionais, tipo FreeNAS. Posso daí comparar entre duas ou mais instâncias, se fosse o caso. Certo. Posso ter coisas específicas do SNMP. Por exemplo, esse gráfico aqui, um dashboard que eu importei. Podemos ter coisas do KVM, como eu mostrei antes, a possibilidade de ter dados de KVM específicos e eu poder só escolher uma das VMs, fazer um overlay e comparar com outra VM qualquer, certo? Contrastar daí a utilização, subutilização de sistemas distintos. E eu tenho alguns alertas interessantes que eu posso usar. Então eu tenho um overall para todo o meu ambiente aqui. Eu tenho esse meu exporter que eu criei eu mesmo para as minhas máquinas aqui, certo? Então eu tenho aquele meu de temperatura, certo? Que daí de todos os sensores, certo? No momento que eu quiser colocar um alerta, basicamente eu tenho que fazer isso. Aí eu uso uma função agregada. Quando, por exemplo, o último valor dessa query aqui, que é uma query, tem duas queries aqui na verdade, a A e a B, mais para baixo, certo? Digamos que Node CPU Temperature Celsius, certo? Que é a A. Nos últimos 5 minutos, eu posso mudar para 1 minuto ou 10 minutos, por exemplo. Ou mais, né? É mais do que 30. E aqui ele já vai me dizer qual é o threshold. E que tudo isso daqui estaria vermelho. Então eu posso ir regulando ele aqui, certo? Posso botar um pouco mais para cima, 74, ainda vai ficar vermelho. 87, aparentemente vai dar tudo certo. Mas eu posso botar lá embaixo também. Digamos que acima de 53, certo? O que ele vai fazer? Vai mandar notificações para, no meu caso eu tenho um canal de Telegram que eu recebo, ou eu posso
adicionar outros canais. Tem também um default que ele manda um e-mail interno, certo? Aí nos canais de notificação você pode... Eu vou desfazer essa mudança aqui para mostrar como é que funciona. Você pode adicionar novos canais de notificação e você pode escolher qual é o tipo. Você pode instalar plugins para isso também, se eu não me engano. Mas os mais úteis são os que lançam para chat, por exemplo. Então você pode mandar para Slack, Telegram, Google Chat, Hangouts, no caso, né? E-mail, né? Ou você pode mandar também para um centro de distribuição de informações como o Kafka também, que daí é bem interessante. Não só você pode tomar ações customizadas ou programáveis com aquilo, mas também contabilizar elas, né? É uma coisa muito interessante. Ou chamar um webhook para um sistema, que esse sistema daí ele vai fazer daí talvez um alerta, né? E você pode testar tudo isso, né? No caso. Se eu quero fazer uma nova... um novo dashboard, certo? Também é muito simples, muito direto. Você adiciona um painel, você dá um nome para esse painel, e daí você faz você insere a métrica vinda do Prometheus, certo? Com fonte de dados que você quer. Então no caso aqui a gente vai botar aquela sum que a gente tinha antes, né? Aquele rate que a gente tinha antes ali, né? E a gente vai, daí no caso, deixar ela menos específica e mais genérica. A gente vai botar aqui daí tudo do CPU 0, no caso, uso de CPU do sistema, não do usuário, né? E por último os 2 minutos. Então no momento que a gente der um Shift Enter, a gente vai ver aqui que esses são os dados que a gente teve nesse último tempo. Aqui foi o tempo que eu tive que reconstruir a apresentação, por isso que não tem os dados dessa época aí, né? Mas nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, foi aqui quando eu comecei a escrever a apresentação, já dá para notar, né? Também. E basicamente é assim. Eu posso generificar os dados tendo menos parâmetros aqui. Então vamos dizer que aqui o que era de todos os CPUs, todas as CPUs. Então eu vou ter um gráfico com muito mais data points. E daí eu posso comparar um com o outro. Então era isso. Deixa eu deixar aqui o último slide como referência para onde você deve observar o código, certo? Respondo e-mails de forma infrequente. Ainda não criei um exporter que me dá um alerta sobre a frequência de e-mails, mas eu tenho certeza que se eu fizesse a frequência seria bem baixa. De qualquer forma, estou disponível para qualquer outra dúvida referente a esse assunto, inclusive em ambientes bem complicados. Obrigado e a gente se vê.